Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Pereira. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a Índia, o centro, o polo, o miolo da tecnologia no mundo. Hoje em dia, né, já passou Estados Unidos, Brasil nunca foi, China, enfim, né? Vamos falar sobre a Índia, que é um lugar fantástico. É isso que eu tenho para dizer por enquanto. Mais um episódio solo, já vou falar sobre isso. Antes eu queria falar sobre os nossos apoiadores. Primeiro deles, né, a Nova 8 e a Checkmarx. Lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx da Nova 8, né, que são especializadas em segurança de sistemas de código seguro. O link da Nova 8, distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo na descrição do episódio. Também lá no nosso site, devsecopspodcast.com.br, tá? Lembrar também que a Contabilidade Olímpia é especializada em profissionais da área de TI. Se você precisar abrir sua empresa ou migrar de contabilidade, entre em contato com o pessoal da Contabilidade Olímpia, que eles estão prontos para te atender. Liga lá, manda e-mail, tá tudo aqui no detalhe do vídeo aqui embaixo. Fala lá com o pessoal, abre sua empresa PJ hoje, começa a faturar, enfim. Falou de empresa, falou de Contabilidade Olímpia. Lembrar ainda que o DevSecOps Podcast tem parceria com a Gold Security, é especializado em Application Security. Quer desenvolver software seguro? Fale com a Gold Security. E você que está procurando emprego em Application Security ou ainda quer postar sua vaga, vai lá no appsec.jobs. Tá barato? Só não vou dizer que tá de graça, mas tá barato. Para você que tá procurando vaga de graça, para você que quer postar sua vaga, custa baratinho, é um projeto pessoal que tá no ar, tá funcionando. E eu espero que cresça, beleza? Bom, esses são os nossos patrocinadores, nossos parceiros, e é isso. Primeiro recado de hoje, gente, o negócio é o seguinte. O DevSecOps Podcast, ele já tem aí 4 anos, se eu não me engano, 3, 4 anos, estou na 4ª temporada, então é o 4º ano do DevSecOps Podcast. Começou lá atrás, né, a iniciativa minha, a ideia 100% minha, e aí eu juntei com o Rodrigo e com o Vini, né, foi a formação inicial, eu, o Rodrigo e o Vini, fazendo o DevSecOps Podcast. Aí o Vini, em determinado momento, saiu, ficou eu e o Rodrigo. Em determinado momento, o Rodrigo saiu, entrou o Marcos, né? Aí o Marcos tá até agora, depois voltou o Rodrigo, depois entrou o Gabriel, né? Enfim. Essa é a formação do DevSecOps Podcast. O problema é muito complicado para a gente consolidar os nossos horários, as nossas agendas, né? O Rodrigo e o Gabriel estão no Brasil, eu e o Marcos na Europa. Eu aqui na Polônia e o Marcos na Alemanha. Até eu e o Marcos, que estamos no mesmo fuso horário, já é complicado, né? Ele tem o trabalho dele, as coisas dele, eu as minhas, os meninos do Brasil também, então é muito descasado. Então, qual que é a pegada aqui? Teremos cada vez mais episódios ou solo, onde eu estarei abordando aqui os temas com vocês, ou ainda convidados, né? Como sempre foi o formato do DevSecOps Podcast. Mas o time mesmo, o grupo, vai ser cada vez menos frequente, porque a verdade ou a gente não faz episódio, fica sem gravar, ou a gente grava do jeito que dá. Às vezes dá eu e o Marcos, às vezes dá eu e o Rodrigo, às vezes eles que dão, eu não dou nada. O ponto é difícil a gente consolidar os horários, pessoal, tá? O DevSecOps Podcast não para, porque conteúdo é o que não falta. Como eu falei, a iniciativa sempre foi minha, é o meu canal, é o meu podcast, os meninos estão aqui como, né, parte do grupo também, mas acaba que foi uma iniciativa minha, o podcast é meu, quem manda nessa porra sou eu. Então, o conteúdo não vai parar, o podcast também não vai parar. A diferença é que cada vez mais possam ter tanto episódios mais em inglês, como eu falei pra vocês, com convidados internacionais, né, que a gente é chique, e sem esses bosta aí do Brasil, que é o caso do Rodrigo, Gabriel, né? Enfim, né, tô também generalizando, daqui a pouco eu vou ter uns haters, né, eu odeio o Brasil, não. Inclusive o episódio de hoje vai falar sobre a Índia, né, puta país. Enfim, explicado sobre o DevSecOps Podcast, cada vez mais episódios solo, com convidados, menos bafafá entre a gente aqui. Quando der, os meninos aparecem, quando não der, não aparece. Esse é o fato, beleza? Então vamos lá, gente. Por que eu queria falar sobre a Índia hoje? Porque o primeiro motivo da gente ter ficado aí quase um mês, né, sem gravar episódio foi porque eu tive uma viagem de trabalho à Índia. Estive indo para a Índia mês passado e fiquei lá exatamente 5 dias. Eu viajei no domingo, cheguei lá na segunda de manhã e voltei de lá na sexta noite, chegando aqui no sábado.
Então, eu fiquei lá exatamente de segunda a sexta, praticamente 5 dias, tá? Foi uma viagem a trabalho, eu fui para trabalho, pela empresa daqui, etc, etc. Tivemos um workshop lá, enfim. Então, esse não é o contexto. O contexto é, eu estive na Índia, um país que eu nunca imaginei visitar, né, do continente asiático. Então, agora eu posso falar que eu já conheço 5 continentes: América do Sul, Central, Norte, além da Europa e Ásia. Então eu já conheço 5 continentes. Olha que legal, cara, que legal. Bom, mas tirando essa parte legal, por que eu queria falar sobre a Índia? A Índia, ela é conhecidamente, né, é um polo tecnológico. Quem nunca trabalhou com um indiano, né? Os indianos estão em tudo que é lugar, empresas como a Tata Consulting, por exemplo, gigantesca, né? Atua em consultoria no mundo inteiro. O Alexandre, eu esqueci o sobrenome dele, mas o Alexandre que gravou com a gente aqui no podcast para falar sobre segurança também, que foi inclusive, ele é o culpado de eu trabalhar em segurança. Ele trabalha na Tata Consulting, né? Então tem muito contato com o pessoal da Índia, deve ter ido para lá também, enfim. Mas o fato fui para a Índia, um lugar que eu nunca imaginei, etc. E por que eu quis fazer esse podcast, esse episódio aqui hoje, para falar sobre a Índia? Porque é um lugar, gente, que me surpreendeu, assim, absurdamente. Absurdamente. Eu estive numa cidade que é chamada de Bangalore, ou Bangalore, né? Mas a cidade chamada Bangalore, que é a cidade que eles chamam agora, hoje, né, de a Silicon Valley indiana. É como se fosse a Silicon Valley lá nos Estados Unidos, mas obviamente a Silicon Valley na Índia, né, que é Bangalore. Existem outras cidades mais conhecidas como Mumbai, por exemplo, Delhi, né, ou Nova Delhi, mas Bangalore é uma cidade muito popular, especialmente no nosso meio, de tecnologia, de segurança, enfim, porque é lá que estão as grandes empresas de tecnologia, como Microsoft, Apple, Oracle, e assim por diante, assim como muita mão de obra vem de lá. A Índia é um país absurdo, muita gente, né? Onde tem muita gente, muito rico em cultura. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui de pontos que me surpreenderam, né? E fazer esse episódio aqui para vocês. O primeiro ponto que me surpreendeu lá foi as pessoas. Primeira coisa, as pessoas. Eu já tinha trabalhado com indiano antes, trabalho com indiano hoje no dia a dia, mas eu nunca tinha estado lá, né? Sabe? É um negócio diferente. Então, a gente fala que o brasileiro é receptivo, etc, etc. Cara, eu me senti, assim, praticamente em casa. Óbvio, né? Morando na Europa, vindo de São Paulo, aí você vai para um país ou uma cidade que é um caos como é São Paulo, então eu me senti em casa, né? Já vou falar sobre esses detalhes também. Mas o primeiro ponto que eu queria destacar são as pessoas da Índia. O pessoal da Índia é muito receptivo, simpático, um pessoal, assim, não tem o calor que o brasileiro tem, né? O brasileiro já leva para casa, né? É uma camaradagem muito grande. Em compensação, o europeu já é muito mais frio, né? Muito mais distante. O indiano, eu diria que ele é esse meio termo mais perto ali do brasileiro. É um pessoal animado, dá risada e brinca e faz piada e tal. E é um pessoal curioso, um pessoal interessado, eles estão querendo aprender. Você tá lá para fazer uma palestra, eles vão te fazer perguntas. Você tá lá para consumir conteúdo, eles vão te passar tudo possível. Então, eu senti essa energia muito positiva do povo indiano. Mas muito positiva mesmo. Vou mandar um abraço aí pro pessoal que escuta o podcast, que trabalha comigo, o Abhishek, o Gautam, a Divya, todo o pessoal lá da Índia que trabalha com o meu time. Obviamente não vão ouvir em português, mas enfim, tá mencionado aqui o nome de alguns deles. Mas, cara, assim, o povo da Índia é um absurdo. As pessoas são muito legais. Não só o pessoal que eu conheço, que já trabalha comigo, mas as pessoas nas lojas, nas ruas, no táxi, assim, muito receptivo, troca uma ideia, muito gente boa. E, obviamente, aquela ideia bacana no inglês, né? Que para quem não sabe, o inglês ele é um dos idiomas oficiais da Índia, né? Por ser colônia da Inglaterra, ter sido, né, colônia da Inglaterra, aquela coisa toda. Então, todo mundo lá, ou boa parte das pessoas lá fala inglês. Então, assim, é muito fácil se comunicar. É difícil você entender o sotaque, né? O sotaque indiano, ele tem uma particularidade, né? Eu, por muito tempo, ainda acho um pouco engraçado, soa engraçado e tal, mas, assim, é fácil de você entender. Como você trabalhando no dia a dia, vai pegando, você pega o jeito, as palavras, né? Então, acaba ficando mais fácil, né? Obviamente, de primeira, de bate-pronto, você fala, caramba, como é que eu entendo essa galera? Tá? Acaba ficando muito difícil. Mas no dia a dia, as coisas facilitam, acreditem, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria falar é as pessoas, né? As pessoas de lá são fantásticas e é a primeira coisa que eu queria deixar de recado aqui no podcast, no Davi Secops Podcast. Se você, em algum momento, teve um preconceito, ou viu, mas o indiano é chato, mas o indiano isso, mas o indiano aquilo. É aquela história que eu falo, né? Você tem que viver a verdade. O que é viver a verdade? Um monte de gente falou pra vocês um monte de coisa, mas você só ouviu sobre tudo aquilo, você nunca viveu sobre tudo aquilo. Você nunca de fato experimentou.
Ah, Giló é ruim. Ah, mas Coca-Cola faz isso. Ah, mas aquilo é ruim. Você tem tanta informação que às vezes você nunca testou de fato. Você fica só com aquela, sabe, aquele eco de que te falaram alguma coisa. Mas você não provou daquilo. Quando você prova daquilo, você vive a verdade de fato, aí você vai ter suas próprias conclusões, experiências e assim por diante. Então, indianos, é o que eu tô falando. Eu sempre ouvi um monte de coisa sobre a Índia, sobre os indianos, enfim. E depois de trabalhar com eles e estado lá, mudou completamente a minha percepção. Especialmente sobre as pessoas, tá? Então a primeira coisa que eu queria falar era isso. As pessoas da Índia, os indianos são fantásticos. Absurdamente fantásticos. A segunda coisa que eu queria falar é sobre a comida. A comida da Índia é um negócio... De novo, eu já tinha comido comida indiana em outros restaurantes, né, ao redor do Brasil, aqui na Europa também. E o pessoal tem aquele... Eu não sei se o chefe era indiano ou não, mas é simplesmente a comida apimentada. Né, aquela apimentada que arde. Ponto. Né? A comida brasileira tem aquela pimenta que arde, que queima. Comida em outros lugares tem esse apimentado. Na Índia, estando lá, comendo em vários restaurantes, etc., e conversando com as pessoas, o que eu entendi? E o que eu pude viver e experimentar de fato. O que eles chamam de spices, né? O que pra gente no Brasil seriam temperos, né? Então eles têm temperos spice, né? Sei lá, a gente usa uma pimenta, um cominho, não sei o que. Eles têm vários desses com pimenta. Ou seja, o spice da comida indiana, ele não é uma pimenta só para queimar, só para arder. É literalmente um sabor. Então, cara, eu comi um prato que o apimentado ficava, sei lá, 1 minuto na boca. E era um apimentado médio, ardia, queimava, mas assim, tinha um sabor diferente a parada, percebe? É igual você usar, sei lá, você que já usou pimenta rosa, é uma pimenta doce, tem um sabor, né, não é nem pimenta, nem arde. Enquanto que a pimenta malagueta, ela arde, enquanto que a pimenta biquinho já é doce, a pimenta dedo de moça é ardida, a pimenta preta é ardida, então... são sabores diferentes. Aí eu comi um outro prato que eu falei, isso aqui eu quero sem pimenta. E não tem, porque tudo lá, o tempero é um spice de alguma forma. Então vem um pimentadinho bem leve, lá no fundo você sente por 1 segundo na boca. Aí outro dia eu pedi falei, me dá uma pimentada aí padrão. Quanto vocês comem aqui padrão? Pra mim, é assim, eu colocava na boca, já explodia, queimava. Mas era um queimar, assim, de 1 minuto também. Não é um negócio que você fica na boca queimando, igual a pimenta que eu já comi no Brasil. Você põe a comida apimentada na boca, ou você bebe leite, ou você pula num rio, e você fica 1 hora com aquela porra queimando na boca. Então, assim, aquela porra queimando na boca, eu sou estranho, mas é isso. Então, o que eu senti de diferente na comida indiana, lá, de novo, já comi em outros lugares, não era a mesma coisa, tá? Mas lá, era isso, o sabor é um mix muito absurdo. E, de novo, não é um apimentado que te faz sofrer, é um apimentado que literalmente te esquenta, né? Te traz aquele calor, mas que na boca mesmo, é um sabor diferente. E isso me surpreendeu, assim, absurdamente, porque eu tava com medo, eu não gosto de comida apimentada em geral, então você fica meio assim, como é que eu vou comer, vou passar mal, vou morrer, meu Deus. E não, na verdade foram, assim, sabores e experiências diferentes em cada prato. Eu comi costelinha, eu comi frango, eu comi coisas típicas de lá, que eu não faço nem ideia do que seja, só simplesmente falei, me dá aí. E assim, sabores diferentíssimos, absurdamente bons. Nada que eu tenha comido lá foi ruim. É uma coisa, talvez eu goste mais, goste menos, mas nada que tenha sido ruim de fato. Mas com relação ao apimentado, a minha mensagem para vocês é essa. Precisa experimentar. Você precisa viver isso para você saber o que é de fato. É muito bacana. Tá? Então, fica meu relato aqui sobre o segundo ponto, que é a comida. Né? Eu queria falar muito especialmente sobre a comida, porque é um negócio fantástico e, quem não gosta de comer, né? Comer bem. Um terceiro ponto que eu queria levantar aqui, gente, é o seguinte. É com relação às próprias tecnologias em si. O que eu pude ver lá, nada de diferente, né? Inteligência artificial, linguagens, frameworks, assim, nada de diferente. Nada de diferente. Mas o que eu vi nas pessoas, na empresa, enfim, conversando com o pessoal, foi um foco muito grande. Uma dedicação muito grande em aprender sobre essas coisas. E especificamente, sobre um dia lá específico, eu tive a oportunidade, porque eu não fui sozinho, né? A gente foi no grupo lá e tal, mas tivemos a oportunidade de visitar uma universidade lá, um instituto, uma universidade lá. E nessa universidade tivemos a oportunidade, né, de ter uma palestra lá, um bate-papo, praticamente umas 3 horas, vamos dizer assim, com um dos líderes, um dos professores lá, que é líder do programa de pós-doutorado ou doutorado de computação lá. E a pesquisa dele basicamente é criar meios criptográficos novos.
Ou seja, inclusive ele falou assim, tudo que fala em segurança não use o seu próprio algoritmo de criptografia, né? Reutiliza um algoritmo já pronto. É exatamente o que ele faz ao contrário. Ele está criando coisas novas de criptografia, criando algoritmos novos de criptografia. E a pesquisa dele, ou pelo menos o centro, a direção de linha de pesquisa dele era criar métodos de criptografia de baixo custo. Baixo custo com relação à energia. Né? Porque para você aplicar um processamento num processador, num computador de modo geral, o processador ele esquenta, ele processa, ele gasta um tempo para fazer isso. Então ele está aplicando algoritmos para que use o máximo da capacidade do processador para fazer isso tudo de uma forma mais rápida, blá blá blá, mas gastando pouca energia. Porque tem a ver com o ambiente sustentável, toda essa parada toda. Então tem trocentos mil cálculos lá de quantos anos criptografando, quanto tempo você gastou de energia. Gastei 1 bilhão de energia. E você fizesse as mesmas coisas ao mesmo tempo com o nosso algoritmo aqui que eu estou desenvolvendo. Gastaria metade disso. Opa, então vale a pena investir nessa parada. Você está economizando metade da energia que você gastou. Então, em resumo, era essa linha de pesquisa. Eu não sei explicar em detalhes, porque é um negócio muito avançado para mim, mas é essa linha de pesquisa. E assim, o cara tem... Ele não tinha 30 anos. Estiver estourando 32 anos. Tá? E o cara, assim, super simpático, super gente boa. Abriu a pesquisa dele inteira pra gente, que tá em desenvolvimento ainda. Mostrou detalhes, explicou a implementação, que eu entendi, sei lá, 20%. Literalmente 20%. Um negócio de coisa matemática, curva elíptica e não sei o que, mas eu trouxe tantas coisas de criptografia que eu conheço algumas teorias, mas só. Então essas coisas me fascinam. E aí, assim, conversando num nível que eu pude entender um pouco mais com ele, literalmente assim, o cara tá lá, a galera tá lá, né? O programa de doutorado, presta atenção, o programa de doutorado deles, ou dessa universidade especificamente, tinha 6 alunos. Numa turma agora tem 6 alunos. Inclusive o pessoal tá fazendo uma prova lá no dia e ele tava lá fazendo a apresentação com a gente e tudo mais. E aí ele explicou lá, falou, cara, as pessoas aqui são muito dedicadas, a gente tem que selecionar quem pode participar do programa de doutorado, apesar de ter 6 pessoas, né, e tal, porque é muito específico. Então, a gente não quer trazer uma pessoa que vai se frustrar ou que não vai trazer resultado, porque tem grana investida, aquela coisa. Então, assim, o que eu vi foi um foco muito grande em dedicação em coisas muito específicas para resolver problemas sérios, como esse caso da energia, por exemplo. Imagina, eu trabalho numa empresa hoje que lida com praticamente tudo, desde robótica, a sensores, a tudo. Então, imagina, você tem uma informação que precisa passar de um robô para o outro, né? Uma informação sensível, precisa estar criptografada. A criptografia não vai lá na nuvem criptografar e volta, né? A informação nem sai da fábrica, ela fica lá no robô. Como é que você aplica essa criptografia lá num dispositivo que ele é naturalmente mais limitado de recursos, como memória, disco, esse tipo de coisa? Então você tem que ter otimizações para fazer isso. Então a linha de pesquisa é mais ou menos essa. Então assim, o foco em resolver problemas sérios é muito grande. Foi isso que eu entendi dessa galera lá que a gente conheceu, dessa turma, desse professor, e de uma maneira geral da universidade. Ele foi falando como que a universidade trabalha, as linhas de pesquisa e tudo mais. Então, esse foco, e as empresas lá também, né? Tanto a minha empresa que eu trabalho, a gente pôde discutir sobre isso lá, e outros competidores e outras empresas também. Então, tem um foco muito grande nisso. E vocês vão falar, muitos de vocês vão começar, lógico que o foco lá é grande, as pessoas lá tem, porque lá a mão de obra é barata. A mão de obra da Índia é mais barata. Mas o salário, né, os salários em geral da área de TI, da área de segurança, são os mesmos. Então, o que eu ganho aqui na Europa, por exemplo, em valores... Vamos supor que eu ganhe 10 mil dinheiros. 10 mil dinheiros aqui, o cara lá ganha 10 mil dinheiros lá também. Inclusive, lá na moeda lá é rupees, né? Rupees. Por exemplo, Bangalore, não sei se é a Índia inteira, mas enfim, Bangalore a moeda é rupees. E, aliás, curiosidade, o dinheiro lá é contado em milhares, né? Em centenas, sei lá. Então, por exemplo, aqui, quanto custa um bagulho no Brasil? Custa 100 reais. Quanto custa lá? Lá custa 50 mil. A mesma coisa, fala, cara, 50 mil, né? Então, é igual era cruzado no Brasil. Então, você foge um pouco a sua cabeça. Vem a conta do seu café da manhã, 1.700 conto. Fala, caralho, comi o quê? Tomahawk de ouro, né? Enfim. Então, o salário é equiparado, né? Quando a gente fala, a mão de obra é mais barata, mas o salário, pelo menos com as pessoas que eu conversei, o salário é equiparado. Então, tem um foco muito grande lá nessa questão de tecnologia, resolver problemas mais sérios, pessoas dedicadas nisso. Né? A Índia, Bangalore, pra vocês terem ideia, é uma cidade com 10 milhões de pessoas. São Paulo, que é minha referência, tem 12 milhões de pessoas. E São Paulo é maior em espaço físico do que Bangalore, por exemplo. Então, lá tem, se você parar pra pensar, um caos é muito maior na cidade. Né? Gente pra todo lado, o trânsito é um absurdo, que já vou falar sobre isso também. Mas o meu ponto aqui é a tecnologia, a dedicação das pessoas em resolver problemas sérios e tudo mais. E, de novo,
acho que foi uma experiência na Índia. Tem em todo lugar, tá, gente? Pesquisa, desenvolvimento, doutorado e tal, mas, por exemplo, no Brasil, a experiência que eu tenho acadêmica, inclusive, de lecionar no Brasil, é que a iniciativa de pesquisa e desenvolvimento no Brasil é muito pouco. Bolsas e tal, até o incentivo, né, as pessoas seguirem essa carreira, mas assim, praticamente zero. Praticamente zero. Lá, por outro lado, não. A molecada do curso de doutorado dele, que ele já tinha seus 30 estourando, e ele é o PhD da parada. Olha só, ele é o PhD do bagulho. Então ele estava coordenando o curso de doutorado. Então os estudantes dele é a molecada de 20 e poucos, que já tá doutorando. E você aí, fazendo Hello World em Python, achando que tá abafando. Então assim, isso me surpreendeu. Sabe? De ver uma galera muito nova, focada já em resolver problemas sérios. Criar criptografia nova, economizar energia do processador, umas paradas assim, que vai trazer benefícios que você nem imagina. Você não sabe nem pra calcular aqui. Né? Nem tema nosso, por exemplo. Mas ver a dedicação da galera lá nessas coisas me incentiva. Saca? Me dá um caralho, velho. Então tem gente dedicada nessa porra. E quando eu olho pro Brasil, a minha referência é Brasil. De novo, a gente não tem essa influência e incentivo em pesquisa e desenvolvimento. Se tem, eu tô muito errado, minha visão tá tudo distorcida e nos 2 anos que eu moro aqui na Europa mudou tudo então, porque não era assim. Né? Então, essa parte tecnológica um pouco da coisa me surpreendeu. Molecada de 20 anos, 20 e poucos anos, não sei qual é o nível de estudo lá, como que é, né, escola, fundamental, essas coisas, mas eu acho que você pode fazer um doutorado de uma forma mais rápida. Eu sei que no Brasil, acho que você terminou o ensino médio, você tem que ter graduação, depois você pode aplicar direto pro doutorado, você não precisa ter mestrado, por exemplo. Tá? Eu acho, tá? Se eu não me engano. Se não mudou nada, enfim, acho que a regra era essa. Então, assim, você pode ir cedo para essas áreas. Mas no Brasil eu não vejo tanto isso. Pelo menos área de TI ou área de computação, enfim. De novo, gente, posso estar errado, mas é o meu feeling, tá? Não tenho dados sobre isso, é o meu feeling de 35 anos de idade, 20 de carreira aí no Brasil, tá? Então, tecnologicamente, eu urrei com a Índia. É isso que eu queria dizer, tecnologicamente. De novo, não tem nada de diferente de lugar nenhum. Tem pesquisa e doutorado nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, em qualquer lugar. Mas a dedicação da galera, pelo que eu senti, e a idade do pessoal dedicado, isso eu não sei de outros lugares, pelo menos eu vivi lá. Tá? E no Brasil tende a ser as pessoas mais velhas. Mas velho assim, o cara tá fazendo doutorado mesmo lá pros seus 40 anos, lá pros seus 30, 40 anos, né? Então, passou por um mestrado, foi fazendo não sei o quê. É mais ou menos o que eu enxerguei, tá? De novo, isso aqui é só um feeling, um bate-papo sem informações oficiais de fato. Quarta coisa fodástica que eu achei na Índia, fodástica assim, num nível que vocês vão duvidar. Inclusive eu quero que vocês comentem nesse exato momento, eu vou falar agora sobre isso, vocês comentem já no vídeo aí no YouTube, em algum lugar, comenta. Fala, Cássio, não acredito, essa é mentira. Ou não, cara, é verdade, eu ouvi sobre isso, tal. Que é o trânsito da Índia. O trânsito da Índia é exatamente como vocês imaginam, como vocês já viram em algum vídeo, algum filme, é exatamente daquele jeito. Não tem farol, não tem faixa de pedestre, não tem, assim, tem uma ou outra, não tem nada disso, não tem guarda de trânsito, não tem porra nenhuma, não tem placa de sinalização, nada. Na cidade que eu tava, os trechos que eu andei, eu vi 2 faróis. 2. E um que ninguém respeitava, ele tava lá piscando e a galera vai. E o outro aí, todo mundo parava, tá, mas era um cruzamento muito grande lá. Fora isso, gente, não tem. É literalmente, entre aspas, tá? Para quem tá no YouTube aí tá vendo as aspas, para quem tá no podcast não, entre aspas, o caos. Por que isso eu pirei e por que entre aspas é um caos? Porque não tem acidente. Como é que um lugar, entre aspas de novo, sem regras, né, que é o trânsito, sem farol, sem seta, sem sinalização, como é que o cara vai para um lado, vai para o outro, vem na contramão, vira de um lado, vira do outro e tudo isso funciona? Porque só existe uma regra básica, gente. Só uma regra, tá? E eu tava conversando com o pessoal lá, perguntando, tal. Você fica impressionado. De novo, eu sou de São Paulo, cachorro. Sou da quebrada, cuzão. Tá ligado? Zona Leste, São Paulão mesmo, miolo, ABC, só bocada. Só o mais bonzinho encoxava a mãe no tanque por causa de mistura, tá ligado? Então, assim, o trânsito de São Paulo é um caos. Mas é um caos, assim, de quantidade de carro. Mas tem farol, você vai, você vem num momento ali, tal. Quando chove, inunda tudo. Você tem alguns motivos. Lá na Índia não tem nada disso e funciona. Eu não fiquei, acho que, 10 minutos em trânsito parado, em momento nenhum. E olha que eu andei, hein? Andei muito lá. Né?
Por que isso? Porque a regra número 1 e única é a regra seguinte: qualquer coisa que aconteça, a culpa é sua. E aí tem uma punição, tem todo um sistema de multas, vamos chamar assim, né? Eu vou falar multa, mas punição, tá? Se você atropelou alguém, a culpa é sua. Também é a culpa sua que foi atropelado. Por quê? Você não prestou atenção que você estava atravessando. E por que o cara que te atropelou também não prestou atenção, por isso que te atropelou. Então é basicamente assim, não é que é cada um por si, mas o cara que atropelou, ele tem uma punição grande. O cara que foi atropelado ele não tem seguro, ele vai ter que se fuder pra pagar. Então tem uma série de coisinhas que deu merda, a responsabilidade é muito grande. Então as pessoas, elas têm uma educação num nível que não precisa de sinal, de farol, de guia nenhum, nada. Porque todo mundo se respeita. Você ouve buzina lá, igual no Brasil, igual em São Paulo, por exemplo, você vê motoqueiro buzinando, lá é o carro. Na Índia é o carro. Os caras estão buzinando o tempo todo. Por quê? 360, né, mano? Vem um de trás, vem um do lado, vem um do outro. É assim, uma loucura mesmo. Pra gente é uma loucura mesmo. Mas, de novo, o cara tá olhando, o cara tá entrando na frente dele, deixa entrar, dá uma buzinadinha que deixou, que não deixou. O cara tá do lado, veio, o cara segura, o outro entra, o cara cruza, o cara vem na contramão, abre espaço, o cara passa, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Não vi ninguém xingar ninguém. Ah, vai tomar. Ah, não sua mãe fez Senai. Ah, seu pai que tinha OnlyFans, esse tipo de coisa. Zoeiras aí. Então, não tem isso. As pessoas têm uma paciência e uma educação absurda a ponto de não precisar de regras para elas, porque elas se respeitam. Isso por si só, isso é o máximo, gente. Isso é o máximo de qualquer metodologia, de qualquer padrão, processo que vocês entendam. Algumas empresas que eu já vi, clientes, você tem que ter lá uma política que obriga o cara a fazer scansast, porque o dev ele quer esquipar o scansast. Então você tem que ter lá uma policyzinha que obriga ele a fazer aquilo, né? Que vai fazer o scan, coisas do tipo, regrinhas que vão fazer o cara seguir ou obrigar o cara a seguir. Imagina o trânsito lá, imagina se tivesse que ter um farol pra falar, não, você tem que parar aqui porque o outro tem que passar. Não precisa. Você para, o cara passa, o outro para, você passa. Acabou. Olha como essa ideia coletiva de organização funciona, mesmo no meio de um lugar que parece o caos. Então, isso é uma das paradas que mais me surpreendeu. E talvez é isso, esse miolo, essa cultura, pegar esse pedaço aqui, que destaca o indiano no mercado. Que tem indiano pra todo lado, a gente fala, né? Porque o cara quer fazer, o cara quer aprender, o cara te respeita, o cara é educado. Tem um sotaque engraçado, na minha opinião, e tá tudo bem. Inclusive eu tava falando, não lembro que eu tava falando lá, você falou que meu sotaque também é engraçado, então tá tudo certo, né? Então o ponto é esse, gente, assim, o trânsito lá, né, mostra um pouco dessa organização, enquanto que em São Paulo tem farol pra todo lado, tem placa de sinalização pra todo lado, né, muito bem estruturado, muito bem arquitetado, mas é um mandando o outro tomar naquele lugar, toda hora tem uma batida, estatisticamente em São Paulo morre um motoqueiro por dia durante o ano, lá tinha 3 pessoas numa moto, o pai pilotando, o bebê no meio, a mãe atrás, fazendo um sanduíche de bebê. Eu vi 4 caras numa moto, eu vi um adolescente pilotando o pai na garupa. Eu vi de tudo. Sem capacete, sem nada, chinelo. Só vai, mano, só vai. E assim, tudo funcionando. Ninguém xingando, ninguém desrespeitando, o cara do carro querendo xingar lá, o cara sem capacete. Não. Em São Paulo tem uma teoria que quanto mais caro é o carro, mais imbecil o cara é. Porque quanto mais rico, mais status ele tem, mais ele pensa que pode. E eu andei de carro em São Paulo minha vida inteira, moto, inclusive, uns bons anos, então eu sei do que eu tô falando. E eu, inclusive, me coloco nessa jogada. Quantas tretas já não arrumei. Então, olha só, olha onde vai a cultura de um povo nesse nível. E aí você pega essa mesma cultura que o cara tem no trânsito, que é um lugar estressante. O cara sabe que ele pode bater o carro, que alguém pode bater nele, que ele tem que dar espaço, que ele tem que olhar o cara atravessando. E aí você pega isso e traz pro mundo profissional. Por isso que o indiano se destaca. O cara tá lá com 20 anos de idade pensando em resolver um problema de criptografia. No Brasil, a galera tá com 20 anos de idade pensando qual é a nova moda do funk, qual é a nova gíria legal pra ficar brincando, o novo meme da onda. De novo, não tô generalizando, mas a cultura é essa. A nossa cultura brasileira é essa. São poucos os que você... o cara tá estudando, o cara... É a minoria. E lá na Índia eu não vi isso. Que muita gente discrimina a Índia, que é país pobre, que é subdesenvolvido. É sujo, assim, vamos lá, é um país sujo. Eu senti assim, como se estivesse no centro de São Paulo gigante. É sujo, é desorganizado, papel no chão, né, assim, morador de rua, tudo isso. A vaca andando lá na rua, cachorro. É exatamente um centro de São Paulo.
feio, assim, né? Fachadas das lojas feias e tal. Não é isso que eu tô falando. Tô falando das pessoas que estão lá. Meu pai sempre me ensinou que quem faz o lugar, quem faz o ambiente é você. Você pode estar num lugar ruim, mas você é uma pessoa, né, que tá ali contaminando aquele ambiente com o seu eu, né? Com a sua energia e tudo mais. Então, o povo indiano, gente, é sensacional. Por isso que o caos no trânsito funciona, que não é um caos. Eles se respeitam e se organizam. Então funciona. Por isso que eles se destacam no mercado. Por isso que tem indiano em todo lugar roubando a sua vaga. Por isso que o CEO da Microsoft, Satya Nadella, é um indiano. Olha isso, se não a maior empresa do mundo, né? A Apple, não sei o que, foda-se. Microsoft tá aí há anos. Tá aí, o CEO é um indiano. Até uns anos já que ele tá como CEO. Na verdade, ainda tá, né? Se não saiu, ainda tá. Enfim. Então, gente, eu queria trazer esse episódio hoje, né, para falar da minha experiência lá, da minha ida lá, né, desses episódios, essas coisas curiosas. Mas assim, esse ponto específico do trânsito é fascinante. Eu preciso atravessar a rua, por exemplo. Eu fui num bar que era na frente do hotel pra jantar lá um dia. Na frente, literalmente na frente. Só que você tinha que cruzar uma avenida de 2 mãos, por exemplo. E, cara, você não tem faixa de pedestre, você só atravessa. E assim, tá vindo 500 mil carros. Você não vai esperar pra não ter carro, não tem como. Você vai passar a vida inteira lá, ia estar lá até agora esperando pra atravessar. Então você dá um passo, dá outro, o carro vai desviar, o outro vai frear. Você vai indo no meio. Simplesmente você vai indo. Saca? É sua responsabilidade atravessar seguro, assim como é a dos caras não te atropelar, percebe? É simples, a responsabilidade individual é muito simples, todo mundo respeita. Porque, de novo, a responsabilidade individual / coletiva, né? E hoje, e aí eu queria pegar todo esse contexto e falar da Índia, obviamente, mas trazer isso pro nosso mundo real. Não que nada não fosse o mundo real, né? Mas trazer isso pro nosso dia a dia aqui. A gente não consegue se organizar em squads, a gente não consegue se organizar num time onde todo mundo tem que fazer um scan de segurança, fazer um teste de segurança, pegar o reporte e corrigir a vulnerabilidade. Por quê? Porque um não quer, porque o outro não tem tempo, porque o foco dele é outro, porque o PO deu prioridade, porque... As pessoas não conseguem se organizar na escolha de uma linguagem para fazer um projeto. Porque eu gosto de C Sharp, porque eu gosto de Java. Mas Rust tá na moda. Mas não sei o quê. E aí fica nessa. Ninguém se organiza, ninguém vê o bem comum, ninguém vê a responsabilidade coletiva. Cada um quer olhar pro seu. Então, essa lição que eu aprendi lá na Índia, né, essa experiência de vida, porque é uma experiência de vida, né? Fiquei 5 dias lá num país, assim, absurdamente rico em cultura, em música, em comida, em cores, em pessoas, assim, mano, fantástico. Fantástico mesmo. Mas esse ponto, né, de trazer pra gestão, de trazer pro dia a dia nosso aqui, cara, faz, assim, total diferença. Aprender essas coisas, ver como outras pessoas fazem, e trazer pra nossa realidade, né, refletir um pouco, caralho, né? Por exemplo, aqui na Polônia, as pessoas dirigem de um jeito assim, absurdo. O cara vai entrar à direita daqui 10 km, ele já tá lá na direita, ele fica esperando. Mas se esteja trânsito naquela faixa, ele fica lá esperando. Pô, vai pra faixa do meio, anda mais, depois você entra à direita. Não, o cara fica lá esperando. É um mindset. Lá na Índia, o cara que tá entrando à direita, é o mesmo cara que veio de trás, que andou na contramão, que assim, né, literalmente parece o caos. E funciona. Então, se num lugar funciona, por que no outro não? Porque as pessoas que estão lá têm um mindset, um controle, um ambiente diferente. Então, esse é o ponto que eu queria trazer aqui, central. Não é a ferramenta que você usa, a metodologia que você usa, é você. Se num lugar é possível fazer, no outro também é. A diferença é de quem está fazendo. Não é nem o como está fazendo, é o quem mesmo. Porque, de novo, dirigir todo mundo... Não vou falar que é igual, porque lá também dirige do lado direito, né? Então, foi uma surpresa pra mim. Surpresa não, né? Eu sabia que era assim, só não tinha visto ainda na prática, né? Então, lá se dirige do lado direito. Então, mas vamos lá. É tudo a mesma coisa, né? O câmbio, o carro, é a mesma coisa. Então, o eu, né? O que a gente aplica no dia a dia é o que eu queria trazer aqui pra vocês. Por que a gente tá fazendo errado? Por que a gente não tá conseguindo se adequar? Você tá olhando pra necessidade do outro ou você tá olhando pra sua necessidade? Você quer fazer do jeito que você acha melhor ou você quer fazer do jeito que é o bem comum melhor? Como eu digo bem comum? Exemplo clássico, tá, gente? Eu quero A, minha esposa quer B, mas nem A nem B é o melhor pro casamento. Pro casamento o melhor é o C, por exemplo. Então não vai ser A nem B. Nós dois temos que ter maturidade de entender que C é a direção correta.
Então, abrir mão do meu A, que é a minha opinião, ela abrir mão do B, que é a opinião dela, por mais que esteja certo, né, não estou discutindo se está certo ou estou errado, mas o melhor pro casamento, que é a instituição maior neste contexto, C seria a melhor opção, o melhor plano. Então, vamos pro C. É esse entendimento que temos que ter no dia a dia. Cara, eu vou entregar um produto mesmo sem segurança? O time de segurança pode falar, cara, tem que ter scan. O dev falar, não quero scan. O PO vai falar, depois eu vejo. Mas qual é o bem comum aqui? É um produto seguro. Beleza? Nesse exemplo, tá? Um produto que tem um mínimo de segurança. Então tem que ter, não é o cara de segurança que quer fazer porque quer, porque gosta. Não é o dev que não vai fazer, que não quer porque tem que entregar. Não é o PO que prioriza isso. Não, o produto tem que ter. Foi definido institucionalmente que tem que ter segurança. Então vai ter. A gente precisa aprender a se organizar melhor. Uma das coisas que eu falo, inclusive está no manifesto DevSecOps, devsecops.org, tá lá no manifesto DevSecOps, é que precisamos olhar, né, ou ver como outras empresas fazem, né, como outras pessoas fazem e aplicar aqui no nosso conteúdo. Então, copiar, como é que a startup fintech do momento faz? Como é que a empresa do lado ali está fazendo scan de código? Como é que o cara ali está fazendo pentest? Tal. Olha como os outros fazem e aplica aquilo para o seu cenário. Mas a gente tem um ego muito grande. A gente, que eu digo, corporações, pessoas, enfim. Então a gente não quer olhar como o outro faz. Eu acho que eu sou melhor, eu vou pesquisar sozinho e foda-se. E é onde está um dos maiores erros da humanidade, eu diria, que é não saber viver em sociedade, compartilhar, ajudar, espelhar o que é bom, dar feedback. Dar feedback é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Que a gente tem hoje não, né? Que a gente perdeu. A gente chegou num nível protecionista, não sei se essa palavra existe, de querer proteger. Ah, não vou dar um feedback não, ela vai se sentir mal, ele vai se sentir mal. Ah, não vou falar isso não, porque vai magoar. Não, cara. Tem que dar feedback sim. Feedback no sentido negativo da parada. Fala, mano, isso aqui tá errado, velho. Isso aqui não é assim, não. Lógico, tem que saber falar também. Não vai chegar dando uma voadora, igual eu fazia, né? Já dá uma voadora logo. Você é burro, você é imbecil. Então não é assim. Rodrigo, se estivesse aqui hoje, ele estaria falando que era assim mesmo. Porque eu falava assim mesmo. O feedback, eu digo assim, é você chegar e falar, cara, isso aqui está errado, você está fazendo errado, não é assim. Né? O certo é assim, assim, assado. Ó, você falou tal coisa, você não pode falar dessa forma. Você tem que falar assim, assim, assim. Então, o feedback negativo, ele tem que existir. Romantizaram a proteção das pessoas. Ai, porque não pode falar, porque... Não. Do contexto técnico das coisas, até soft skills, hard skills, né? Tem que dar feedback negativo, sim. Faz parte da gestão. Porque senão vai chegar um momento que você tem que mandar embora. Aliás, é outra coisa que ninguém mais faz, né? Ninguém manda embora. Primeiro que não tem ninguém para contratar, né? Mas enfim, essa é outra discussão. O fato é, feedback é muito importante. A gente perdeu isso, né, de uma maneira geral. E lá na Índia, é uma das coisas que eu vi o pessoal fazer muito. Comigo, o pessoal chegou e falou, Cássio, isso aqui a gente não faz. Aqui é assim, assim, assado. Ah, beleza. Ô, Cássio, tal coisa, muito bom que você fez, hein? Gostei disso daí. Então, assim, tanto... Sabe aquela comunicação boa e velha e simples comunicação? Isso tá certo, isso tá errado, isso tá assim, isso tá assado. A gente vive um momento hoje que, se você fala que a pessoa fez algo errado, ai meu Deus. Mano, qual é o problema? Tá errado, você tá fazendo um negócio errado. Simples assim. A pessoa pode questionar por que tá errado. E aí você tem que ter argumentos, cara, se tá errado por que assim, assim, assim. Não porque eu sou chefe e eu que mando. Não, aí não faz sentido. Mas no racional por trás, é o mínimo que se espera de qualquer gestor, por exemplo. De qualquer time, eu diria. De qualquer um. Dá feedback. É seu colega, você tem uma relação ali, dá um feedback. Negativo, inclusive. Então, essa falta, né, prejudica um pouco. Mas, é isso. Quase 40 minutos de episódio aqui, eu falando sozinho, sem nenhum breakzinho. Segurança. Tecnologia. DevSecOps. O fato é, gente, foi uma experiência fantástica poder conhecer a Índia. Foi cansativo para um caralho a volta. A ida um pouco, mas a volta tive 2 conexões, né, de voo. Então, para quem sabe um pouco do contexto, né, eu saí de Cracóvia na ida, né, fui para Frankfurt, na Alemanha, e aí lá eu tive uma conexão de 2 horas, 3 horas? Não lembro, acho que 3 horas. E aí depois voei direto para Bangalore. Então foi um voo de 8 horas. A volta, eu saí de Bangalore, fui para Mumbai, dentro da Índia mesmo, um voo de 1 hora, mas eu fiquei 5 horas em Mumbai esperando o próximo voo. Aí de Mumbai eu voei 8 horas para Munique, na Alemanha. Aí em Munique eu fiquei mais 5 horas esperando, aí depois voei para Cracóvia. Então essas esperas foi um pouquinho cansativo, né? Foi bem cansativo, eu voltei meio exausto de lá.
tô falando a parte chata, vamos dizer assim. Do Brasil, eu não sei se tem voo direto, eu não sei se tem conexão. O pessoal fala muito que vai por Dubai e tal, mas enfim, não importa. Conheça a Índia. Tem, assim, turisticamente falando, é um lugar absurdo, tem muita coisa para ver. Talvez Bangalore não seja um destino turístico, né, do ponto de vista, quer ver mato, quer ver praia, quer ver não sei o que, tem tudo isso lá, cachoeira e tal. Então talvez não seja esse lugar, mas aí você vai para outros lugares, como Mumbai, por exemplo, enfim. Mas vocês que escutam o Deve Ser Cops Podcast, já ouviram falar sobre a Índia e tal. Quebrem qualquer preconceito, quebrem qualquer coisa. É um lugar absurdo de fantástico. Se você puder visitar, visite. Se você tem pergunta ou curiosidade, alguma coisa que eu não falei aqui no episódio, que tem muita coisa, gente, realmente é muita coisa. Eu peguei alguns pontos aqui pra falar, eu queria fazer esse episódio antes, mas não deu pra gravar antes e tinha que acabar a série do SCP, enfim, que inclusive acabou, né? Dá uma olhada lá nos 4 episódios passados. Mas conheça a Índia, tá? E se você tiver curiosidades, qualquer coisa que eu não falei aqui, comenta. Tá? Nem acaba o episódio, já manda um comentário aí no vídeo que eu respondo pra você, tá? Obviamente, se eu souber, né? Também não fiquei 20 anos na Índia, eu não sei tudo lá, tá? Era isso pro episódio de hoje. Eu agradeço muito, imensamente cada um de vocês que escutou, cada um de vocês, 3 pessoas. Manda suas perguntas, dê o seu feedback. Entra na nossa comunidade do Discord, que está cada vez maior, muita gente interagindo. Curta esse vídeo, comenta, compartilha o episódio. Você escuta no Spotify? Compartilha. Você escuta no Deezer? Compartilha. Você escuta no qualquer caralho de plataforma aí? Compartilha, não me interessa. Compartilha, tá? Dá um joinha, dá um likezinho aí nas plataformas que você custa, porque ajuda muito o crescimento do podcast, beleza? E do canal também, obviamente. Ok? Esse foi o episódio sobre a Índia. Eu sou o Cássio Pereira e a gente se vê na próxima semana, com certeza. Eu fico por aqui. Valeu!